Prepare-se, porque o que você vai ouvir hoje vai mudar completamente a forma como você enxerga a relação entre Vin Diesel e Paul Walker. Depois de anos de silêncio, boatos e mistérios, finalmente, aos 56 anos, Vin Diesel resolveu abrir o jogo e revelar aquilo que todos suspeitavam, mas ninguém jamais teve coragem de confirmar. O astro de Velozes e Furiosos, conhecido pela sua lealdade e pelo discurso sobre família, surpreendeu o mundo ao admitir algo profundo e polêmico sobre seu relacionamento com o inesquecível Paul Walker. Desde a trágica morte de Paul em 2013, fãs do mundo inteiro ficaram divididos entre a dor, a saudade e as teorias que envolviam bastidores de tensão, disputas de ego e até segredos emocionais nunca revelados. Por trás das câmeras, muita coisa foi escondida, e agora, pela primeira vez, Vin Diesel expõe detalhes que deixam claro o verdadeiro vínculo entre os dois, um laço que ultrapassou a tela e, segundo ele, marcou para sempre sua vida pessoal e sua carreira. O que ele disse reacendeu feridas antigas, trouxe à tona conflitos de bastidores com Dwayne The Rock Johnson, e até levantou dúvidas sobre o futuro da franquia Velozes e Furiosos. Há quem diga que essa confissão foi uma forma de se redimir de algo que o persegue há mais de uma década. Mas será mesmo? O que Vin Diesel revelou sobre Paul Walker vai dividir opiniões, e o desfecho dessa história pode ser a revelação mais chocante que o público já ouviu sobre os bastidores de Hollywood. Antes de mergulharmos fundo nessa verdade, já deixa o seu gostei e se inscreve no canal, porque é isso que faz o YouTube entender que você quer continuar recebendo conteúdos como este. E, mais importante, ajuda o canal a crescer e trazer histórias exclusivas e emocionantes como essa. Se você quiser apoiar ainda mais, use o botão Super Thanks aqui embaixo. É uma forma poderosa de mostrar que você valoriza o nosso trabalho. Mas se não puder, não tem problema. Comenta aí o que mais te surpreendeu nessa história e o que você acha que ainda está sendo escondido. Agora, se acomode, respira fundo e fica até o final, porque a última revelação vai te deixar completamente impactado. Antes de se tornarem duas das figuras mais queridas e lembradas do cinema mundial, Paul Walker e Vin Diesel viveram infâncias completamente diferentes, mas unidas por um destino que parecia já escrito pelas estrelas. O que os tornaria, mais tarde, inseparáveis na tela e no coração dos fãs, nasceu de vidas marcadas por desafios, persistência e um amor genuíno pela arte. Paul William Walker IV veio ao mundo em 12 de setembro de 1973, em Glendale, Califórnia, em uma família americana tradicional. Seu pai, Paul William Walker III, era empreiteiro e ex-boxeador amador, enquanto sua mãe, Cheryl Crabtree Walker, havia sido modelo. Desde muito cedo, Paul mostrou um brilho que chamava atenção, um misto de carisma natural e timidez encantadora. Com apenas 2 anos, já aparecia em comerciais de televisão, estampando um sorriso angelical que se tornaria sua marca registrada. Na infância, atuou em séries como Highway to Heaven e Who's the Boss, mas, naquela época, ainda não imaginava que se tornaria um ícone de Hollywood. Ele cresceu em uma casa modesta, junto de seus 4 irmãos, e sempre valorizou as pequenas coisas, o surf, o mar, os amigos e os momentos simples ao ar livre. O oceano, especialmente, era seu refúgio. Paul era um verdadeiro amante da natureza, e essa conexão o acompanharia por toda a vida, refletindo em sua personalidade calma, empática e generosa. Seu espírito livre contrastava com a pressão dos sets de filmagem, e ele nunca deixou o sucesso falar mais alto do que o amor pela simplicidade. Em sua juventude, estudou biologia marinha, inspirado pelo oceanógrafo Jacques Cousteau, e chegou a considerar seguir carreira científica antes que o cinema o chamasse de volta. Já Vin Diesel, nascido Mark Sinclair Vincent, teve uma infância bem mais dura e desafiadora. Ele veio ao mundo em 18 de julho de 1967, em Alameda, Califórnia, e cresceu em Nova York ao lado do irmão gêmeo, Paul Vincent, e de sua mãe, Delora, uma astróloga e terapeuta de origem europeia. Diesel nunca conheceu seu pai biológico, um mistério que o acompanhou por toda a vida e que, de certa forma, moldou seu caráter. Essa ausência o fez buscar, desde cedo, referências de masculinidade na arte, no teatro e nos personagens que interpretava. Sua mãe se casou com Irving Vincent, um professor e diretor de teatro afro-americano que apresentou ao jovem Mark o poder da atuação. Foi ele quem o levou, aos 7 anos de idade, para o teatro comunitário, onde Van teve sua primeira experiência como ator. Curiosamente, ele só conseguiu o papel porque invadiu o local junto de alguns amigos para brincar, e o diretor, em vez de expulsá-los, jornada artística. Ainda adolescente, Vin Diesel enfrentou tempos difíceis. Trabalhou ofereceu-lhes papéis em uma peça. Esse episódio marcaria o início de uma longa como segurança de boate, faxineiro e entregador, sempre com o sonho de alcançar as telas. Seu físico forte, voz rouca e olhar determinado tornavam único, mas Hollywood ainda não parecia pronta para alguém como ele. Ele próprio costumava dizer que não se encaixava em nenhum padrão,
o que o motivou a criar suas próprias oportunidades. Frustrado pela falta de papéis para atores multirraciais, Van pegou uma câmera e escreveu, produziu, dirigiu e estrelou seu próprio curta-metragem, Multifacial, em 1995. O filme, de apenas 20 minutos, contava a história de um ator que não conseguia papéis por causa da cor da pele, um reflexo direto de sua vida real. A sinceridade da obra chamou a atenção de Steven Spielberg, que ficou tão impressionado que o convidou para participar de O Resgate do Soldado Ryan, 1998. Esse papel pequeno, mas marcante, abriu as portas de Hollywood e mostrou o talento de um homem determinado a deixar sua marca. Paul Walker, por outro lado, já começava a ganhar notoriedade no final dos anos 90. Após papéis secundários em filmes adolescentes como Pleasantville, 1998, e Varsity Blues, 1999, ele começou a ser visto como o novo galã de Hollywood, bonito, carismático e naturalmente cativante. Mas Paul não era movido pela fama. Ele preferia papéis que o fizessem sentir algo genuíno, e tinha uma visão mais leve da carreira. Seu sucesso não o afastou de suas origens. Costumava dizer que, se tudo acabasse, voltaria feliz para o mar, o surf e as ondas da Califórnia. Foi essa combinação de talento, humildade e autenticidade que o levou, em 2001, ao projeto que mudaria sua vida, Velozes e Furiosos. Quando Paul foi escalado para interpretar Brian O'Connor, ele ainda não sabia quem seria seu parceiro de tela. Do outro lado, Vin Diesel já estava sendo cotado para viver Dominic Toretto, o líder carismático e rebelde de uma gangue de corredores de rua. O encontro entre os dois parecia a obra do destino, personalidades completamente diferentes, mas almas parecidas. Enquanto Paul representava a leveza, o coração e a conexão com o público, Van simbolizava a força, o comando e a intensidade. Nos bastidores, os dois rapidamente criaram uma amizade genuína. Van, o mais velho e mais reservado, viu em Paul um irmão mais novo. Paul, por sua vez, via em Van uma figura de respeito, alguém que entendia a luta e o valor do companheirismo. Foi essa química natural que transformou Velozes e Furiosos em um fenômeno cultural. O filme custou pouco mais de 30 milhões de dólares e arrecadou mais de 200 milhões, catapultando ambos para o estrelato mundial. De um lado, Paul Walker, o surfista de alma livre que não buscava fama, e do outro, Vin Diesel, o autodidata incansável que havia lutado por cada segundo de atenção que conquistou. Mas o sucesso não os mudou completamente. Ambos continuaram valorizando as origens e mantendo os pés no chão, algo raro em Hollywood. Paul ainda morava perto da praia, dirigia seu próprio carro e vivia longe de luxos. Van, mesmo com a fama, ainda carregava o orgulho do garoto de Nova York que havia feito tudo com as próprias mãos. Nos bastidores, entre cenas de velocidade e explosões, eles compartilhavam conversas sobre família, futuro e propósito. Paul falava sobre sua filha, Meadow, e o desejo de estar mais presente. Van falava sobre o sonho de construir uma família sólida e deixar um legado que inspirasse outros a acreditarem em si mesmos. Essa relação sincera, iniciada durante as gravações do primeiro filme, cresceria com o tempo e ultrapassaria as fronteiras do cinema. À medida que as sequências da franquia Velozes e Furiosos avançavam, o vínculo entre eles se tornava cada vez mais forte, quase simbiótico. Van costumava dizer que Paul era a consciência do grupo, o equilíbrio entre o ego e a emoção, enquanto ele próprio representava a força bruta e a liderança. A jornada que começou com dois jovens sonhadores, um californiano de espírito livre e um nova-iorquino de alma guerreira, logo se transformaria em uma das maiores histórias de irmandade do entretenimento. Ambos vinham de realidades distintas. Paul, das praias ensolaradas e da tranquilidade da costa oeste. Van, das ruas duras e teatrais da costa leste, mas compartilhavam o mesmo valor, o amor pela autenticidade. Nenhum dos dois era moldado por Hollywood. Pelo contrário, Hollywood teve que se adaptar à verdade deles. O início de suas trajetórias mostra que o brilho das estrelas não nasce do acaso, mas da persistência, da dor, da paixão e da fé no próprio destino. O garoto que sonhava com o mar e o homem que acreditava na própria força acabariam cruzando seus caminhos em um filme sobre carros e velocidade, mas que, no fundo, falava sobre o que sempre esteve presente em suas vidas: família, lealdade e amor verdadeiro pelo que se faz. E assim, do comum ao extraordinário, da vida simples ao glamour de Hollywood, Paul Walker e Vin Diesel provaram que as lendas não nascem prontas. Elas são forjadas nas estradas da vida, nas quedas, nas superações e, principalmente, nas conexões que permanecem quando as câmeras se apagam. Astróloga, o criou com princípios fortes e o incentivo à arte. A vida de Van foi dura. Trabalhou como segurança de boate e lutou por anos até conseguir seu primeiro papel relevante, dirigido por Steven Spielberg em O Resgate do Soldado Ryan, 1998.
O encontro desses dois destinos estava prestes a mudar a história do cinema. O que muita gente não imagina é que por trás das câmeras, entre motores turbinados, acrobacias arriscadas e frases sobre família, havia uma trama complexa de amizade, rivalidade, vaidade e lealdade envolvendo dois homens que se tornaram ícones da cultura pop, Vin Diesel e Paul Walker. A relação entre eles começou com uma mistura de respeito profissional e curiosidade. Paul era o galã californiano, de fala mansa e sorriso tímido, acostumado a papéis mais leves. Vin, por outro lado, era o símbolo da força bruta, com seu corpo musculoso, voz grave e um jeito mais reservado. Quando se conheceram, houve de imediato uma conexão, mas também uma certa competição velada. Ambos sabiam que estavam diante de algo grande, e que Velozes e Furiosos poderia ser o divisor de águas de suas carreiras. E foi. O sucesso estrondoso do primeiro filme fez dos dois astros uma dupla inseparável nas telas, mas também plantou a semente de disputas criativas e egos em crescimento. Nos bastidores, fontes relatam que Vin Diesel tinha um perfil mais controlador, sempre buscando opinar no roteiro, nas cenas e até na edição. Paul, mais tranquilo, preferia deixar que o trabalho falasse por si só, mas isso nem sempre livrou das tensões. Com o passar dos anos, Vin se tornou produtor executivo da franquia, ganhando poder sobre as decisões criativas, o que, inevitavelmente, gerou incômodos. Alguns membros da equipe chegaram a dizer que Vin agia como se fosse o dono da saga, e que nem todos se sentiam à vontade com isso. Paul, apesar de não demonstrar publicamente, teria se sentido deixado de lado em algumas discussões. Ele valorizava a essência do filme, corridas, amizade, adrenalina, e não gostava de ver a franquia se tornar excessivamente centrada em superproduções e exageros tecnológicos. Essa diferença de visão criativa, embora nunca tenha gerado brigas diretas, foi motivo de tensões silenciosas. Ainda assim, a amizade entre os dois resistia. Eles sabiam equilibrar as diferenças com humor, confiança e respeito mútuo. Em entrevistas, Vin sempre dizia que Paul era a alma leve do grupo, enquanto Paul afirmava que Vin era o coração forte da equipe. Mas as coisas começaram a mudar com o passar dos anos e com o peso do sucesso. Quando Dwayne "The Rock" Johnson entrou na franquia, a dinâmica nos bastidores se transformou radicalmente. A chegada de uma nova estrela, com carisma e musculatura igualmente marcantes, criou um conflito de protagonismo. The Rock trouxe uma energia diferente, mais competitiva e mais direta, o que gerou atritos abertos com Vin Diesel. Em 2016, durante as filmagens de Velozes e Furiosos 8, Dwayne fez uma postagem enigmática no Instagram chamando alguns colegas de mariquinhas e profissionais falsos, afirmando que não aguentava mais trabalhar com certas pessoas. O público e a mídia rapidamente entenderam que o alvo era Vin Diesel. As notícias tomaram conta da internet, e até membros da equipe confirmaram o clima pesado no set. Paul Walker, infelizmente, já havia falecido àquela altura, mas muitos amigos próximos diziam que, se ele estivesse vivo, teria tentado mediar a situação, como sempre fazia. Durante os anos de convivência, Paul era o ponto de equilíbrio entre os egos da equipe, aquele que apaziguava os desentendimentos e lembrava a todos o valor da união. Mesmo após sua morte, Vin Diesel continuou mencionando o nome de Paul em entrevistas, muitas vezes como uma forma de reafirmar que a franquia pertencia à família original. Isso, no entanto, gerou críticas. Alguns fãs e até ex-colegas de elenco acusaram Vin de usar a memória de Paul para se promover emocionalmente e justificar certas decisões controversas. Michelle Rodrigues, uma das atrizes mais antigas da franquia, chegou a dizer em uma entrevista que a energia nos bastidores nunca mais foi a mesma depois da perda de Paul, e que alguns haviam se esquecido do verdadeiro espírito da saga. A tensão aumentou ainda mais quando Tyrese Gibson, outro ator da série, publicou vídeos reclamando da demora de Vin Diesel em iniciar as gravações e o acusando de pensar apenas em si mesmo. A imagem de Vin, antes vista como símbolo de união, começou a se dividir. Mesmo assim, ele seguiu firme, defendendo que tudo o que fazia era para honrar Paul Walker e manter vivo o legado do amigo. Nos bastidores, histórias sobre as filmagens sempre circularam, algumas leves e engraçadas, outras carregadas de mistério. Paul e Vin, por exemplo, eram conhecidos por competirem de verdade nas corridas das cenas, mesmo quando o roteiro pedia o contrário. Essa competitividade saudável os aproximava, mas também os fazia se provocar o tempo todo. Era comum que Paul brincasse dizendo que ninguém dirige melhor que um californiano, enquanto Vin retrucava que em Nova York, quem manda é o motor, não o sol. Esse clima de amizade com pitadas de disputa era a marca registrada dos bastidores. Com o passar dos anos, porém, a pressão dos estúdios e as cobranças dos fãs começaram a pesar. Vin, assumindo cada vez mais o controle, passou a se isolar de parte do elenco, o que reforçou a imagem de um líder autoritário. E assim foi feito. Ainda assim,
as polêmicas nunca deixaram de persegui-lo. Rumores de desentendimentos com diretores, atrasos nas filmagens e divergências de opinião com atores continuaram surgindo. Um dos diretores, Justin Lin, chegou a abandonar temporariamente a produção após uma discussão acalorada com Vin Diesel, reforçando a fama de que o ator era difícil de lidar. No entanto, o próprio Van tentou amenizar o episódio publicamente, dizendo que tudo fazia parte da paixão que todos têm por essa família que construímos juntos. O curioso é que, mesmo em meio a tantas tensões, ninguém nunca duvidou da sinceridade do sentimento de Van por Paul Walker. Ele não apenas manteve contato com a filha do amigo, Meadow Walker, como se tornou uma figura paterna para ela. O vínculo entre os dois foi tão forte que Van chegou a levá-la ao altar em seu casamento, em um gesto que emocionou milhões de fãs e silenciou muitas críticas. Nos bastidores, todos sabiam, por trás da imagem de durão, Vin Diesel era profundamente afetado pela ausência do amigo. Hoje, olhando para trás, é impossível negar que a história de Velozes e Furiosos é também a história de uma amizade marcada por altos e baixos, cumplicidade e rivalidade, amor e perda. Paul Walker e Vin Diesel criaram algo que ultrapassou o cinema, um legado feito de emoção, adrenalina e humanidade. E se os bastidores foram turbulentos, com egos, lágrimas e polêmicas, também foram o palco onde nasceu uma das parcerias mais icônicas e intensas da história de Hollywood. Paul Walker era um homem simples e reservado. Apaixonado pelo mar, surfista e ativista ambiental, mantinha uma vida discreta longe dos holofotes. Era pai de Meadow Walker, seu maior tesouro, e dedicava boa parte do tempo à sua fundação de caridade, Reach Out Worldwide, que ajudava vítimas de desastres naturais. Paul tinha fama de galanteador, mas evitava expor relacionamentos, inclusive o polêmico namoro com Jasmine Pilchard Gosnell, que começou quando ela era bem mais jovem, fato que gerou críticas. Vin Diesel, abalado, interrompeu as filmagens e declarou em lágrimas: "Perdi meu irmão." Ele se tornou uma figura protetora para Meadow, a filha de Paul, e continuou honrando sua memória em cada filme da franquia. A dor da perda o acompanhou por anos, e até hoje ele diz sentir a presença espiritual de Paul em cada set de gravação. O 8º filme da saga trouxe um tributo emocionante ao ator, encerrando sua jornada de forma simbólica, com Brian O'Connor dirigindo Rumo ao Pôr do Sol. O legado de Paul Walker e Vin Diesel vai muito além das telas de cinema. Ele transcende o entretenimento e se transforma em uma mensagem poderosa sobre amizade, lealdade e humanidade. Mais de uma década após a trágica morte de Paul, o impacto de sua presença ainda é sentido em cada canto da cultura pop. Vin Diesel, aos 56 anos, se tornou o guardião dessa história, o homem que carrega consigo não apenas o peso de uma franquia bilionária, mas também a responsabilidade emocional de honrar o nome do amigo que partiu cedo demais. Desde 2013, Diesel tem usado cada oportunidade, cada entrevista e cada filme para manter viva a lembrança de Paul. Ele fala dele com o mesmo carinho de um irmão, muitas vezes emocionando o público ao revelar detalhes íntimos sobre sua relação. Em uma entrevista recente, Van admitiu que durante muito tempo não conseguiu assistir às cenas de Velozes e Furiosos 7 sem chorar, especialmente na sequência final, aquela que mostra Brian O'Connor se despedindo de Dominic Toretto em uma estrada ensolarada, simbolizando a separação entre os dois. Vin Diesel costuma dizer que vê em Meadow a mesma energia serena do pai, e que ela é uma extensão viva do que Paul representava. Em momentos especiais, como o casamento de Meadow, Van esteve presente como uma figura paterna, chegando até acompanhá-la até o altar, um gesto que comoveu o mundo e reafirmou a força do laço entre as duas famílias. Hoje, Vin Diesel é mais do que um ator de ação. Ele se tornou uma espécie de símbolo de lealdade e resiliência, alguém que conseguiu transformar a dor em propósito. Nas redes sociais, ele frequentemente compartilha fotos antigas de Paul, mensagens de saudade e frases que reforçam a importância da amizade verdadeira. Para muitos fãs, Van não apenas honra a memória do amigo, mas mantém viva a alma de Velozes e Furiosos, uma saga que sem Paul talvez nunca tivesse atingido o mesmo impacto emocional. Há também um lado mais íntimo e pouco comentado das revelações recentes de Vin Diesel. Em algumas entrevistas, ele confessou ter se sentido culpado pela morte de Paul, por acreditar que ambos estavam em uma fase de exaustão extrema com o ritmo de gravações e compromissos. Essa confissão emocionou fãs, pois mostrou um lado humano de um ator que sempre se apresentou como invencível. Ele admitiu que, após o acidente, pensou em desistir da carreira, mas encontrou forças na promessa que fez a Paul de cuidar de sua família e continuar seu legado. O tempo passou, mas as lembranças permanecem vivas. A amizade entre Van e Paul se tornou uma das mais emblemáticas da história do cinema. Juntos, eles criaram não apenas personagens icônicos, mas uma mensagem que atravessou fronteiras e gerações. Hoje, cada vez que Vin Diesel fala de Paul, o tom é de reverência,
como quem fala de alguém que ainda está presente espiritualmente. O legado de ambos é uma mistura de amor, perda e eternidade, algo que nem o tempo, nem o fim de uma franquia pode apagar. A saga Velozes e Furiosos continua, e cada novo capítulo traz um tributo silencioso à presença de Paul, seja em uma fala, em uma música ou em um simples olhar de Van para o horizonte. É como se ele ainda estivesse lá, guiando o amigo e lembrando a todos que, no fim, a verdadeira corrida é pela vida, pelo amor e pela memória de quem jamais será esquecido. E assim chegamos ao fim dessa história cheia de emoção, lealdade e saudade. A trajetória de Paul Walker e Van Diesel vai muito além das telas. É uma prova viva de que a amizade verdadeira não morre, apenas se transforma em lembrança e legado. Cada filme, cada entrevista e cada palavra dita por Van ainda carrega a presença espiritual de Paul, como se, de alguma forma, ele ainda estivesse ali, guiando o amigo e cuidando de todos nós que aprendemos a amá-lo. Antes de sair, eu quero te pedir uma coisa bem importante. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque isso ajuda o YouTube a entender que você gosta desse tipo de conteúdo e faz com que mais pessoas possam conhecer histórias emocionantes como essa. O seu gostei é o combustível que mantém o canal vivo, e o seu comentário é o que me mostra que vale a pena continuar trazendo vídeos assim, cheios de verdade, sentimento e respeito. Se você quiser apoiar ainda mais esse trabalho, use o botão Super Thanks aqui embaixo. É uma forma linda de mostrar que você valoriza o esforço e a dedicação por trás de cada vídeo. Mas se não puder, não tem problema. Comenta aqui o que mais te emocionou nessa história e o que você acredita que Paul e Van representaram para o mundo. Até o próximo vídeo, e lembre-se, para alguns, é só cinema, mas para quem sente de verdade, é vida, é memória e é amor eterno.